Olá, eu me chamo Anthony e no vídeo de hoje estarei falando um pouquinho sobre Jesus, quem ele é. Esse assunto é um assunto muito complexo, então provavelmente teremos mais vídeos sobre este assunto. E eu digo que é muito complexo porque as Escrituras nos trazem muitas informações a respeito de quem Jesus é. As Escrituras nos ensinam que Jesus é o Messias, elas nos ensinam que ele é o Filho de Deus, elas nos ensinam que Jesus é Deus. Elas nos ensinam que por meio dele tudo em absoluto foi criado e nem mesmo uma só coisa veio à existência sem ele. Então são assuntos muito complexos, existem muitas informações, então provavelmente teremos mais vídeos sobre esses assuntos. Hoje eu quero falar em específico de um texto que nos dá um entendimento melhor sobre o propósito de Jesus. Esse texto está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: Mantende em vós esta atitude mental que houve também em Cristo Jesus, o qual, embora existisse em forma de Deus, não deu consideração a uma usurpação, a saber que devesse ser igual a Deus. Não, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de escravo, vindo a ser semelhança dos homens. Mais do que isso, quando se achou na feição de homem, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte. Bom, note que esse texto ele nos traz muitas informações interessantes a respeito de Jesus. A primeira delas é que Jesus existe antes de vir à Terra como homem. O texto diz que ele existia em forma de Deus. E o que significa este em forma de Deus? Muitas pessoas acham que este em forma de Deus é com relação à natureza de Jesus, como se dissesse, Jesus ele existia como um ser divino antes de vir à Terra. Ou Jesus ele era divino antes de vir à Terra. Porém, não é isso que o texto diz. Em forma de Deus está relacionado à função de Jesus, e não à sua natureza. E eu posso provar isso com o próprio contexto. Então, o texto ali, na verdade, ele está dizendo que Jesus existia ocupando a função de Deus, ou exercendo a função de Deus, ou exercendo o papel de Deus. E por que eu afirmo isso? Porque mais adiante o texto diz que ele abre mão de tudo que ele tinha e se torna forma de escravo. E agora eu te pergunto, escravo é uma natureza ou escravo é uma função, um papel, um exercício? Bom, é muito simples, escravo não é uma natureza, não existe natureza de escravo, existe a função de escravo. Então aqui está provado de que forma de Deus e forma de escravo está com relação à sua função, ao seu papel. Portanto, Jesus exercia a função de Deus. E depois ele se esvazia, ele abre mão de tudo que ele tinha e exerce a função de escravo. Então, note, Jesus, ele exercia a função de Deus, o papel de Deus. Mas ele, para cumprir o seu propósito, ele abre mão de tudo que ele tinha, ele não usurpa o lugar de Deus, ele não usurpa essa função para poder cumprir com o propósito de morrer pela raça humana, representar a raça humana. Ele se torna homem, ele não era homem, ele se torna homem para poder morrer pela raça humana. E muitas pessoas, eu noto, que confundem essas questões dos propósitos de Jesus. Eu ouço muita gente falando assim, Jesus não pode ser Deus, porque ele morreu. Deus não morre. A Bíblia diz que Deus não pode morrer. E Jesus morreu, então ele não é Deus. Mas espera aí, note que você confunde aqui os propósitos. Porque Jesus, quando ele ocupava a função de Deus, quando ele existia em forma de Deus, ele podia morrer? Não, ele não podia morrer. Ele só pôde morrer e morreu, por quê? Porque ele abriu mão de tudo que ele tinha, se esvaziou e ocupou a função de escravo e se tornou homem. Quando ele se torna homem, ele pode morrer. Então, por essa razão, ele morre, porque se ele não tivesse se tornado homem, ele não poderia ter morrido. Então eu noto que existe muita confusão com relação aos propósitos de Jesus e principalmente quando as pessoas querem ali fortificar alguma doutrina, né? Eles acabam anulando ali e misturando tudo, as funções de Jesus ou as fases de Jesus. Então nós temos que, quando falamos de Jesus, temos que analisar em qual fase do seu propósito Jesus estava. Jesus ali, ele estava no papel de forma de Deus, ou ele estava no papel ali de forma de escravo ou de homem? Então, note, você precisa, quando falamos de Jesus, temos que sempre
levar em consideração ali o seu propósito, em qual fase do seu propósito ou da sua missão ele estava. Então, muita gente faz essa confusão com relação a Jesus. Bom, então, nesse texto, a gente pode ter uma noção do propósito de Jesus, das funções de Jesus. Então, Jesus, antes de vir à Terra, ele ocupava a função de Deus, ele exercia a função de Deus. Mas, para cumprir o seu propósito, ele abre mão desta função e ocupa uma função de escravo e se torna homem para cumprir com o seu propósito, que é morrer pela humanidade, é se tornar homem e morrer como um representante da humanidade. Então note que esse texto ele nos deixa bem claro qual é a função de Jesus, quais são as funções de Jesus. Agora também quero falar um pouco sobre Jesus ser o Filho de Deus. Em que sentido Jesus é o Filho de Deus? Bom, com relação a Jesus ser o Filho de Deus, existe uma grande confusão em torno disso. Eu percebo que muita gente confunde algumas coisas e eu vou tentar explicar isso para vocês. Quando dizemos que Jesus é Deus, não estamos dizendo que Jesus é o Pai. Entendam isso. Quando dizemos que Jesus é Deus, não estamos dizendo que Jesus é o Pai. Para nós, segundo o texto de Filipenses, ele nos ensina que o Filho exercia a função de Deus juntamente com o Pai, que exerce a função de Deus. Porém, Filipenses ensina o quê? Que o Filho abre mão dessa função para cumprir com o seu propósito. Tanto que o texto diz que ele foi obediente até a morte. Obediente a quem? Ao Pai. Então, o Filho deixa de exercer a função de Deus para exercer a função de escravo e se tornar homem, mas o Pai continua exercendo a função de Deus, tanto que depois, no próximo versículo, diz o seguinte, que após Jesus cumprir com o seu propósito, Deus o exalta. Então, note, quem é este Deus que o exalta? No próximo versículo, no versículo 10, diz o seguinte, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então note, quem é esse Deus que exalta? O Pai. Então o texto de Filipenses, ele nos ensina que o Filho exercia a função de Deus, o papel de Deus, mas ele abre mão desta função para cumprir com o seu propósito. E o Pai continua nesta função de Deus, tanto que o Pai o exalta e depois para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Então nós entendemos o quê? Que o Filho exercia a função de Deus, ele exercia o papel de Deus juntamente com o Pai, mas o Filho, ele se esvazia e ocupa a função de escravo e se torna homem. Porém, o Pai continua exercendo a função de Deus e exalta o Filho após ele concluir o seu propósito. Então, espero que fique bem claro isso. Quando dizemos que Jesus é Deus, não estamos dizendo que ele é o Pai. O Filho é um, o Pai é outro. Os dois exerciam a função de Deus, mas apenas um, o Filho, é quem se esvazia para ocupar a função de escravo e representar a raça humana cumprindo o seu propósito. Bom, espero que tenha ficado claro um pouco para vocês sobre o propósito de Jesus, sobre o papel de Jesus em torno de tudo isso, em torno da redenção do homem, em torno de quem ele era antes de cumprir ali o seu propósito. Espero que tenha ficado claro para você. Ainda vou falar muito sobre esse assunto, tá? E qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu pretendo aí responder cada um de vocês para que a gente possa crescer no conhecimento das Escrituras. E o que eu desejo a você é que você continue sempre buscando a verdade.